Não vai Mas é diferente outra vez. Não, desculpa. Ainda por cima da concorrência, não é? Estamos live, acho que ouvi dizer que já nos deram um sinal que sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer este webcast na FLEG. O meu nome é Mário Alcântara, sou coordenador da Academia Digital da FLEG e é com imenso gosto que hoje vamos falar de tendências do futuro para este ano de 2018 e trago comigo três ilustres profissionais da indústria bem conhecidos que passo a apresentar. Vou começar pelas senhoras, a Ana André. Temos uma companhia antes de mais, temos uma companhia dos senhores das obras algures lá em cima, portanto, sempre que ouvirem este barulho nós vamos fazer um pequeno silêncio. E vamos continuar a falar. Então, a ideia é nada, é falar com a Ana. A Ana André, eu atualmente estou Marketing Officer da Samsung Electronics Portugal. Okay. E a Ana tem já mais de 7 anos de experiência nesta indústria, das mais relevantes do email marketing, pelo que eu entendi. Trabalhaste com várias empresas de performance. Sim. O caso da Quanco, o grupo Actual Sales, e também a Timui. Trabalhaste no projeto e-commerce na área do luxo. Sim, exatamente. Trabalhei quase um ano na Chic by Choice e trabalhei antes disso na Girissima também, portanto 2 startups na área da moda feminina. As coisas funcionam sempre. Exato. Depois mais um ano e meio no Corte Inglês, lançando o projeto de e-commerce de moda. Ok, e-commerce de moda no Corte Inglês é obra. Passo ao Diogo. Deixa-te para o fim. O Diogo. Podes nem passar por mim, se quiser. Toda a gente conhece. Mas, Diogo, tiveste 3 anos na Colónia, na Alemanha. Portanto, já sabes o que é o frio, que nós temos lá fora. É o verão na Colónia, não é? Uma incubadora de startups. É verdade. Como Business Developer, isso parece-me bastante interessante. O que é que fazias lá como Business Developer? Nós, no fundo, começámos vários projetos, várias startups dentro da incubadora. Portanto, decidíamos o que é que iríamos investir no próximo ano, no próximo projeto, e depois era desenvolver esse projeto o máximo possível antes de o vender. Ok, fantástico. Boa. Entretanto, vieste para Portugal, é verdade. Best Guide, e aí estiveste no SEO e CRO para o lançamento do projeto. Exatamente. Assim, também tudo o que fosse marketing online e era um pouco mais one-man show marketing, que é o que acontece em muitas das pequenas empresas, não é? Claro. Sim. E hoje em dia, o Diogo está no Grupo M. Não. Hoje em dia já estou na Karma Network. Peço desculpa, tu passaste pelo Grupo M e hoje em dia estás na Karma Network. Exatamente. Tive bastante tempo no Grupo M, onde... Bom também saber onde é que eu andei, não é? O Grupo M, sem dúvida, para quem não sabe, eu diria mais a ser os nossos alunos da academia, muitas vezes estão a entrar neste mundo e não conhecem ainda os nomes todos, o que é que são agências de meios, o que é que são agências de publicidade, e o Diogo passou por uma das grandes agências de meios nacional. Uma das maiores do mundo, não é? Um grupo. Sim, o maior grupo do mundo. E as agências de meios têm como grande responsabilidade garantir que a publicidade dos seus clientes chega às audiências certas, com os valores certos e com os resultados, com os melhores resultados que conseguirem dar, não é? Sim. E é um pouco por isso que também temos cá o Diogo, vamos pedir alguma ajuda nesses inputs. Por fim, Karma Network. É verdade, agora na Karma como consultor. E agora sim, Pedro Janela. Pedro Janela praticamente não precisa de apresentação. Não precisa. O Pedro é acionista e CEO do iGroup, que é provavelmente um dos maiores grupos de capitais nacionais dedicado ao marketing. Conta com mais de 200 colaboradores. 300. Estão-me a dar os dados todos errados, vocês. Vais-te crescer. Isto é o digital, está sempre a mudar. Estes dados têm 15 dias. Estão a ver a dinâmica do Pedro, por isso é que ele é conhecido. Depois, eu acho que o que é muito interessante e trazer o Pedro a esta nossa mesa, e para mim é realmente com imensa satisfação que eu tenho cá, é que estão de projetos que começaram do zero, estamos a falar início dos anos 2000, que nasce o iGroup, e hoje em dia é um grupo de referência, com operações em Portugal, obviamente, no Brasil, nos Estados Unidos, múltiplas agências com várias frentes, e, além de mais, também as Business Angel, o que significa que olhas muito para a frente do que é que se passa, e estamos a falar de tendências, esse é um dos pontos importantes. Também tens a Make-A-Wish. Estás como administrador, não tens? Sou administrador da Make-A-Wish Portugal e é uma das coisas que mais gosto de dar. Todas as quintas-feiras, primeiras quintas-feiras de todos os meses, há uma reunião em que tentamos ajudar a Make-A-Wish a evoluir. É uma extraordinária operação de fazer sonhos de crianças gravemente doentes e aconselho toda a gente, de facto, a ir ao site da Make-A-Wish, a seguir no Facebook e a tornar-se voluntário, a comprar estrelas, a ajudar, a doar milhas, porque tudo o que vão fazer vai ser muito bem emprego
na execução de um sonho ou na criação de um sonho de uma criança que faz toda a diferença. Portanto, o que nós temos do ponto de vista médico é quando nós conseguimos fazer aquele sonho, pode ser uma assinatura do Ronaldo, dar-lhe um computador, ir ao Walt Disney, o que for, de facto a criança melhora. E, portanto, é uma das minhas atividades de responsabilidade social. A outra é trazer associações de empreendedores para Portugal, que é uma coisa que e as redes de empreendedorismo a nível global, que é outra das coisas que faço através da Entrepreneurs Organization, que trouxe para Portugal com Miguel Santamário e com mais 16 empreendedores que hoje em dia se reúnem em torno dessa associação que está a crescer. E pronto. Uau! Ok. Bom. Eu falo desta velocidade sempre. Durante este webcast, vocês não entenderam o que eu estou a dizer, é porque estou a falar desta velocidade, e é sempre assim que eu falo. Eu debaixo da mesa, vou dando assim uns toques a dizer calma. Depois na edição fazemos isso. Não, isto não há edição, isto é em direto. Já agora, por falar nisso, quero agradecer às perto de 250 pessoas que se inscreveram neste webcast, é quase um número recorde, não sei depois, vão-me confirmar. Não abandonem-nos já, temos uma banda no final. Não temos banda. Bom, olha, limitamos-nos ao café, já não é mau. E vou começar pelas senhoras, vamos avançar. O nosso tema é tendências de marketing digital e eu esqueci de trazer a bola de cristal. Exato. Lamento. Por isso, vamos tentar trabalhar com aquilo que nós temos em nosso lado médio. Nosso lado médio, mas acima de tudo pela nossa experiência, às vezes é o ponto mais importante. E ia começar pela Ana. Ana, tu, não querendo especificamente focar em Samsung, mas querendo focar em Consumer Market, Consumer Market é talvez das áreas mais duras para se comunicar. E temos aqui um desafio. Nós temos uma audiência que é cada vez mais difícil de impactar. Ou seja, ela está em todo lado, mas não está em lado nenhum, porque a qualquer altura bloqueiam-nos o acesso. Ou seja, nós vemos estas novas gerações, e isso é muito comum, quer dizer, na prática eles estão online, mas bloqueiam-nos com bloqueadores, não nos ouvem, não querem saber das nossas marcas, compram as coisas que vêem nos jogos ou nos youtubers e depois esquecem-se de tudo o resto. E a minha grande questão é, como é que consegue-se passar valores de marca hoje em dia? Como é que a partir daí consegues dinamizar relações? E por fim, converter em vendas. Exato, exatamente. Sabes que a minha perspectiva vem muito desta área de performance e e-commerce e, portanto, mesmo a parte dos valores da marca e os tão chamado awareness, cada vez mais tem que ser de performance. E o que aqui significa? Significa que tem que ter cada vez mais relevância. Portanto, relevância não é propriamente uma nova tendência, não é? Já falamos disto há tanto tempo, a parte da personalização, a parte da análise dos dados, mas a verdade é que as marcas ainda não o fazem praticamente hoje em dia. Portanto, de há uns anos para cá tem havido muita preocupação de recolher dados dos consumidores, mas na realidade eles não são usados para nos tornarmos relevantes, para conhecermos muito bem a nossa audiência. E a verdade é que nós não temos só uma audiência. E quanto maior for a nossa marca, mais touchpoints nós vamos ter e mais segmentos diferentes nós vamos impactar. E cada um dos nossos segmentos e esta questão dos segmentos que antes nós falávamos de um ponto de vista mesmo assim muito wide, não é? Tem que ser cada vez mais de nicho. E nós temos que ser relevantes exatamente para aquele segmento em específico. O que é que este segmento valoriza? Okay? E é exatamente isso que nós temos que dar, cada vez mais personalizado. Okay? Portanto, é pegar naquilo que já se fala há tanto tempo e fazê-lo na realidade. Portanto, nós temos muitas formas de recolher dados, temos muitas formas de analisar esses dados e esses dados vão nos dar exatamente aquilo que nós precisamos para perceber o que é que nós temos que fazer para ser relevantes. Portanto, cada vez mais esse esforço deve estar do lado das marcas, não só aquela perspectiva do brand awareness que é ser, não é? Olhem para mim, eu sou grande. Isso já não existe, esse brand awareness no geral já não existe. Portanto, tem que ser sempre muito personalizado e nós temos que ir ao encontro daquilo que os nossos utilizadores querem e daquilo que eles esperam de nós e temos que trazer muita inovação, não é? Porque estar a comunicar aquilo que já foi visto e aquilo que já existe e aquilo que é o state of art não faz sentido, não é? Portanto, temos que ir muito mais além do que isso e trazer algo que seja novo e que seja relevante. Consegues ilustrar um exemplo? Tu tens assim de cabeça um exemplo que tenhas feito, que tenhas visto, que tenhas gostado da maneira de como essa personalização acontece? Assim de cabeça. Desculpa lá, esta pergunta, lembrei-me agora, porque realmente o que tu dizes é muito importante, mas como é que conseguimos transformar isso em algo palpável? Estou a pensar, por exemplo, alguma da nossa audiência que nos está a ver, que são futuros alunos digital, ou muitos deles são futuros profissionais digital que percebem essa segmentação, mas depois... E a seguir, o que é que eu posso? Como é que eu farei o próximo passo? Como é que eu entendo uma segmentação? O que é que eu posso comunicar para ser personalizado? Tens assim algum exemplo que te lembres que gostasses de partilhar? Por exemplo, assim um exemplo concreto em termos de marca não, mas, por exemplo, vai depender muito dos dados que nós conseguirmos ter. Mas para a nossa audiência concreta, não é? Porque
Nós estamos muito numa área também em que o antigo CRM, agora CDM, não é? Customer Data Driven Management, é muito importante e, portanto, perceber, por um lado, que tipo de ligação é que as pessoas já têm com a nossa marca, qual é o histórico, qual foi o engagement. Portanto, isto depois vai muito na ligação de todos os meios. Portanto, em termos de newsletters, o que é que foi relevante para eles, o que é que eles abriram, o que é que eles clicaram. Em termos de social media, se nós fizermos remarketing sobre essas áreas, os dados que nós temos de CTR, de engagement, são realmente relevantes ou não. Ok? Eu acho que é muito relevante e que nos ajuda muito termos também o social sign-on, que nos vai permitir ter muitos dados de perfil dos nossos utilizadores. E aí vamos conseguir, e mesmo o Google, portanto, Facebook e Google são duas ferramentas que nos dão muito poder de segmentação, perceber quais são os interesses destas pessoas, ok? E depois é uma questão de testar. Nós não sabemos tudo, temos muitos benchmarks, mas eu sou um bocadinho contra os benchmarks, porque acho que cada caso é um caso e temos que testar, testamos tudo. E ir percebendo realmente em que é que os nossos clientes estão a mostrar engagement e estão realmente a interagir connosco. Okay? E depois, obviamente, olhar para o outro lado dos bounce rates, por exemplo, não só a parte do clicar e levar ao site tiveram interesse, mas depois mantiveram esse interesse, converteram, que é aquilo que nós queremos, não é? E, portanto, acho que tem muito a ver com essa análise de dados em si. Okay. Eu agora vou pegar nessa tua última parte e vou saltar para uma pergunta que eu tenho ali preparada para o Diogo, porque tanto trabalhar em mídia e tendo essa experiência, isto leva-nos a vários temas quentes, que vêm exatamente na sequência do que a Ana diz. É que a Ana, como marca e como especialista em marcas de consumo, tem uma visão muito clara da tendência do que não é tendência, mas de certo modo já é um pouco o futuro, o presente, desculpa, mas tu, como agência, muitas vezes tens um desafio, que é como é que tu consegues gerir a privacidade dos dados para fazeres estas audiências. A outra grande questão é estes cliques que estão a acontecer são realmente cliques verdadeiros, são realmente tráfego que estamos a trazer para as marcas, para as empresas. E, por fim, como é que nós conseguimos comunicar com estas pessoas de forma personalizada quando elas são as primeiras que não querem que nós comuniquemos com elas? Como é que tu, digamos, é uma pergunta em três, não é? Logo das difíceis. 3 temas quentíssimos e que são realmente o nosso ano 2018, vamos ser realistas. Privacidade. E para as marcas, para as agências, para os profissionais de marketing poderem trabalhar, temos aqui um desafio. Eu não quero que fales de lei, só mais a tua sensibilidade. Sim, não, reparei. A outra é o outro grande desafio que nós temos sempre, que é os cliques são reais. Nós estamos, fala-se sempre e fala-se muito sobre que muito do tráfego está a ser pago, está a ser gerido, não é real. Há aqui um valor que não é propriamente aquilo que os clientes estão a pagar e é uma das dúvidas que surgem. E depois, por fim, no meio disto tudo é, ok, mas ainda por cima tenho uma audiência que não quer falar comigo e que não me consegue comunicar de forma personalizada, exceto se eu der várias voltas. O que é que tu vês nesse sentido? E o que é que vês que vai acontecer agora nos próximos tempos quanto a esses pontos? Em termos de privacidade, e a partir de 25 de maio vai ser um pouco tudo diferente quando entrar o GDPR, não é? Que desde abril de 2016, se não estou em erro, já estava aprovado e que agora começa a entrar. Se calhar até é uma preocupação muito mais para o Pedro do que propriamente para as agências. O facto de nós termos que declarar todos os dados que são utilizados e o facto de as agências não poderem, nesse caso, muitas vezes mexer nesses dados, a não ser que declaradamente pelo utilizador isso tenha sido permitido, vai ser sem dúvida um desafio. Eu acho que um pouco o mundo todo online, porque não afeta só a Europa, afeta mesmo as empresas que estão a vender para cá, não é? Ainda vai ter de se adaptar a tudo isso. Portanto, em termos de privacidade, o próprio Google, o próprio Facebook, que é com quem trabalho mais, estão-se a preparar exatamente nesse sentido, ou seja, onde há um bypass dos dados, onde em vez de nós, agências, estarmos a mexer nos dados dos utilizadores, vai ser só portanto, o cliente que vai ter acesso a esses dados e a agência apenas não mexe neles, não tem acesso direto a eles, a única coisa que pode fazer é se calhar um targeting sobre aqueles dados, mas não está diretamente a mexer nos dados, ok? Portanto, isso é uma adaptação que está a acontecer ainda na Google e está a acontecer ainda no Facebook. Neste momento, os dois ainda não estão preparados para isso, portanto, lá está, eu digo que isto a partir do dia 25 vai ser aqui, sim, vai ser a doer sem dúvida, até porque as multas são pesadas, não é? Portanto, estamos a falar de 4% do revenue turnover ou até 20 milhões de euros, portanto, é bastante pesado.
A segunda questão relativa a... Falava-te da qualidade dos cliques que estamos a obter. Certo. Tráfego. Tens Qualidade sentido do- isso? Não tens sentido? É porque Eu acho que nesse aspecto, se calhar para empresas maiores, é sempre, pode ser um pouco mais problemático. Quando olhamos para performance, estamos um pouco salvaguardados. A Google fez uma coisa muito bem há uns anos, que foi deixar de servir coisas por impressões, ok? Portanto, eles deixaram de cobrar a impressão, não é? E moveram para o clique, para a visualização, mas deixaram de cobrar a impressão. Exatamente por causa disso. Isso no meu ver, acho que foi um passo fenomenal da parte deles de dizerem, pronto, nós só estamos concentrados na performance. Reparem, se a impressão não foi dada, não é? Isso para nós não quer dizer nada, porque nós estamos a olhar para a performance. Eu acho que é isso. Para as grandes empresas vai ser, ou é um pouco difícil, e há ferramentas que asseguram ou tentam assegurar a visibilidade, como o Moat e muitas outras, dependendo dos vários standards da indústria. E isso acho que vai ter que haver um acompanhamento dessas ferramentas sobre os cliques, sobre as impressões que são realmente visualizadas ou não por um utilizador. Quanto às pequenas empresas que se baseiam sobretudo em performance, em angariação de leads, não é? Eu acho que é muito... Aí não há tanto... Não nos afeta tanto no sentido em que nós estamos a olhar sempre para os resultados. Ou há uma lead ou não há uma lead, não é? E estamos a olhar para o custo de aquisição dessa lead. Ok, então isso leva-me à terceira questão então, porque de certo modo, se ultrapassamos isto, foi um dos grandes problemas de 2017, entramos num outro desafio que é, mas depois temos audiências, e acima de tudo esta nova geração de consumidores online, que de repente deixam de estar disponíveis para nós falarmos com eles. Como é que vês novas formas de o fazer, ou como é que acreditas que possas conseguir chegar a eles, porque nós o que estamos a entender é que eles não estão lá para nós. Certo. Acho que a própria entrada de publicidade, tanto no Messenger e no WhatsApp, que também agora começa a acontecer, é um pouco representativo disso, penso eu, não é? O facto de ser só o orgânico, o facto do Facebook, por exemplo, fechar o orgânico das páginas e tentar concentrar nos utilizadores, eu acho que é realmente um passo de que as páginas orgânicas das empresas e que elas comunicam muitas vezes pode não ter muito interesse para os utilizadores do Facebook, e essa concentração do Facebook a tentar dizer não, agora deixamos o orgânico das páginas, agora se quiserem aparecer é pago. E acho que vai haver esse câmbio muito para, ok, as coisas são por performance, se querem anunciar aqui têm que pagar. E se querem chegar a essa audiência vão ter que pagar. E é isso que vai acontecer. Mesmo o Messenger, por exemplo, para anunciarmos no Messenger tem que pelo menos haver uma primeira interação por parte do utilizador. Caso contrário, não conseguimos anunciar para esse utilizador. Portanto, está muito aí essa ligação que necessita de primeiro acontecer, depois para haver um... Portanto, eu usando as tuas palavras, poderei dizer então que uma das grandes tendências, se não o início da nossa atualidade, é que a publicidade acaba por ter que ser permitida pelo próprio utilizador, pela própria interação dele. No fundo, será isso. Sim, no fundo, não só permitido, mas tem que haver ali um interesse, uma identificação de um interesse específico para que sejamos o mais relevantes possíveis para o utilizador. Eu acho que tanto a Google como o Facebook estão cada vez a caminhar mais, isto, claro, opinião pessoal, estão cada vez a caminhar mais para a eficiência do anúncio, não é? Porque quanto mais eficientes os anúncios forem, mais eles ganham, não é? Portanto, o investimento em programática, a Google já faz programática há imenso tempo, não é? A passagem de otimização e tudo para AI, não é? Para machine learning, isso tudo espelha de que nós queremos a performance, vamos ter aqui, disponibilizar todas as ferramentas possíveis para que os nossos clientes tenham a melhor performance. Sim. Pedro, esta palavra performance para ti é dia-a-dia. Não, nem por isso. É uma das, mas qualquer grupo de agências, pelo menos aqui a trabalhar em Portugal lá por fora, tem que trabalhar nos três grandes blocos da comunicação, que é o awareness, o engagement e a performance, e portanto é uma delas, é uma muito importante, porque é baseada em dados, mas quando tu vais para o início do funil, digamos assim, tens de trabalhar em ideias, e quando estás ali no engagement tens que trabalhar numa mistura das duas, e portanto, não, qualquer empresa ou qualquer grupo de empresas que fornecem serviços criativos, e mesmo dentro das marcas, o processo não é só performance, é sobretudo
também tentar entender se a marca é conhecida ou não, o que é que a pessoa quer naquela altura, quais é que é o tipo de perfil com que queremos falar, que mensagens é que ele vai reagir, em que ponto da customer journey que está, que tipo de personas é que nós temos, e a conjunção de todos esses fatores que nos vai levar a dizer se nós vamos fazer uma campanha de awareness para que a marca seja conhecida, estamos a falar com uma comunidade, ou então temos claramente todas as ferramentas de performance que podemos converter, vender, tirar o lead, levá-lo a uma loja, o que for. Mas não, a performance é uma delas muito, muito, muito importante, a crescer, diga-se. Crescer porque é mais difícil ter muito boas ideias, diria eu, mas não é a única, nem pouco mais ou menos. Ok. Desculpa não concordar contigo. Não concordar totalmente. Não estás... Não é pessoal, não é Mas pessoal. tinha alguma coisa para concordar. Não. Eu estava a agarrar no tema performance porque é algo que nós somos, e falo também como profissional da indústria, a primeira coisa que nós somos sempre confrontados é onde é que eu meto o meu dinheiro e onde é que eu tenho os meus resultados, independentemente se percebam que, por vezes, temos que construir a notoriedade da marca e antes de haver resultados é preciso caminhar um longo caminho. E por isso aí não estamos tão discordantes. Só que depois ficamos àquele dia em que, ok, o cliente quer pôr €1 e quer ter 2. Eu costumo brincar e costumo dizer uma frase que é o retorno do investimento senta-se exatamente ao lado da criatividade. Porque sem criatividade também não chegamos ao pé das pessoas e é para mim um dos pontos importantes. Emoções têm que lá estar, senão não funciona. Sim, isso não há hipótese. E eu agora Pedro, ia passar para um outro tema que tinha mais reservado para o Pedro. E como empresário e como pessoa que está às vezes dos dois lados, não é? Tem as agências, mas ao mesmo tempo também é empresário, também é comerciante. E falando do futuro, se eu for uma empresa, o que é que sugeres que eu deva procurar no mercado em termos de... que tipo de empresas eu deveria procurar para executar o meu digital, para pensar digital, fazer a minha transformação digital, que é uma frase já de 2016, mas passou para 2000. É um bocadinho... Eu há pouco falava, aqui com a pessoa que falávamos do mobile, todos os anos era o ano do mobile e de repente era o ano do mobile e ninguém deu por isso. Mas afinal, 80% do meu tráfego é mobile. Espera, já passei. Eu faria uma pergunta semelhante nesse sentido, é que assim, hoje em dia olhamos para um panorama das empresas em Portugal, e vamos falar mais de Portugal, que descobriram um palavrão fantástico que é a transformação digital. E sentiram que a transformação digital é que bom, temos um site bonito, mas isto não é bem transformação digital, agora vamos lançar um site de e-commerce. Isto é transformação digital. Não é, porque a transformação digital passa por tudo mais. Mas eu diria, numa perspectiva de empresário, numa perspectiva também de falar para empresários, o que é que eles devem procurar, acima de tudo, fazer face a isto que nós olhamos um pouco para a frente como a tendência do mercado na... É uma pergunta bastante vasta e muito lata. É muito lata porque os estágios em que uma empresa pode estar já no seu percurso digital é uma determinada coisa. Não é? Eu não acredito, atenção, eu não acredito, e estou a começar a ver alguns casos, portanto estou a começar a acreditar, mas não acredito que empresas muito bem estabelecidas no mercado consigam fazer o processo de transformação digital nativo, total e de início. Acho que isso está reservado para startups, está reservado para os miúdos que saíram da escola agora e que entendem claramente que o mundo funciona de uma maneira radicalmente diferente e tu não consegues meter isto na cabeça. É muito difícil meter isto na cabeça das organizações que estão habituadas a vender da mesma maneira. Aquilo funciona, aquilo paga os salários, aquilo produz não sei aonde. Portanto, o processo de transformação digital puro, que é usar cryptocurrencies, que é pegar numa coisa qualquer que vai desromper uma indústria, é muitíssimo difícil tu dizeres agora a uma empresa portuguesa, olha, o seu negócio tem que acabar e você agora vai começar isto tudo de novo. Não vai acontecer. Especialmente porque o negócio normalmente não está a funcionar mal todo e o que é um facto é que depois pode haver uma disrupção ou não e depois também há que dizer que a maior parte dos negócios está protegido, seja por leis, seja pela inércia do mercado, seja porque para haver uma transformação total do seu palco de clientes, digamos assim, vão morrer às gerações, não é? Portanto, a malta de 50 anos vai continuar a comprar da mesma maneira até morrer. E que hoje em dia é aos 100. Portanto, eles não vão mudar porque nós cristalizamos a nossa forma de estar. O que quer dizer que, por muita transformação digital que haja, a malta vai continuar a andar de táxi quando o Uber pode ser mais fácil. Portanto, há tudo para todos. E acho que obviamente, há uma aceleração de alguns processos, mas os taxistas continuam porreiríssimos, os bancos continuam porreiríssimos, alguns jornais um bocadinho menos bem, mas lá continuam porreiríssimos, os canais de televisão continuam a ver. Porque também mais ou menos porreiríssimos. Mas o que é um facto é que quando tu olhas para todo o teu palco de clientes, e há obviamente uma migração não há uma migração muito rápida, porque quem costuma fazer as coisas de uma determinada maneira, continua a fazer as coisas dessa maneira, por muito fácil ou não fácil que venha a ser. E portanto a digitalização dos hábitos de consumo vai acontecer no seu país e há pessoas que não vão fazer a transformação. E portanto o que eu diria era que
Obviamente há um caminho de transformação digital simples, que é a utilização das ferramentas digitais para melhorar a eficiência, a comunicação, o processo, e isso, grande parte das empresas portuguesas, porque nós temos muito bons profissionais do ponto de vista de comunicação digital e de CDOs e de diretores de marketing e de IT managers e de mesmo CEOs, entendem que estão a colocar estas peças quando entendem que vão ter um retorno, porque também é importante dizer que muitos dos investimentos que se fizeram há muitos anos atrás foi na altura errada. E, portanto, a gestão não é só ir na tendência mais rápida possível, mas também é entender quando é que é a altura certa que vai ter um retorno, digamos, razoável. E eu acho que a maior parte está a fazer esse caminho, mais para a frente, mais para a esquerda, mais para a direita, e as coisas estão a acontecer. Outros, e a inovação disruptiva deve estar na mão de empresas que podem vir de qualquer lado, ou de startups que podem vir de qualquer lado, e de miúdos que têm uma capacidade de engenharia, uma capacidade de criação e têm mundo suficiente para entender que estas empresas são criadas normalmente com grandes rondas de capital, porque a escala vai fazer grande parte do sucesso dessas startups. Deveria ser dessas duas maneiras. Porque esta pergunta surge muito de muitos alunos que eu tenho na academia e que temos aqui na academia são, muitos deles mesmo, diretores de marketing de empresas de média dimensão, algumas, vocês têm essa experiência certamente, alguns até de empresas de grande dimensão. E uma das perguntas que me fazem muitas vezes, eles vêm cá para aprender digital, digamos, eu pelo menos construir o léxico, mas depois tem um desafio que é que tipo de empresas ou que tipo de empresa eu tenho que contratar no mercado para me ajudar a ir um bocadinho mais longe, um pouco mais longe. E eu tentaria sintetizar nesse sentido. Se tivesse tomado essa decisão, tivesse esta opinião, estes alunos, e é óbvio que disseste bem, cada caso é um caso, isto é muito... Mas se tivesse que encontrar 2 ou 3 pilares base, o que é que elas deveriam procurar? O que é que estes diretores de marketing, o que é que estes responsáveis de marketing das empresas, que estão a tirar um curso digital, mas ao mesmo tempo vão ter que contratar, porque eles não são designers, não são programadores, não fazem uma série de outras coisas. Eu acho evidente que tem que ir para especialistas e para players no sentido do passo que querem dar a seguir. Se não tem um site, tem que começar por aí. Se não tem sistemas de base de dados e de CRM e de marketing automation, tem que ir a seguir nisso. Se não tem presença de redes sociais, tem que ir por aí. Se não tem uma aplicação que seja um aumentador de produto, não do ponto de vista de marketing, mas as aplicações são claramente um aumentador de produto, um sistema de loyalty ou algo que se utiliza muito profundamente durante um período muito pouco tempo, tem que ir por aí. E, naturalmente, quando nós olhamos para depois a introdução, não só de sistemas de paid media, programáticos, performance, Facebook, Google, o que nós quisermos, e depois em toda a componente orgânica, seja por que o site tem que estar bem indexado para motores de pesquisa, ou porque toda a nossa plataforma e os conteúdos têm que ser geridos de acordo com os keywords que os consumidores estão a colocar no site, e isso é que é importante e não é a nossa marca, e toda essa componente de orgânico pago, toda essa componente dos canais que eles estão a aceder, seja televisão, seja smartphone ou seja computador, que está sobre as ferramentas todas, que podem ser aplicações, podem ser redes sociais, podem ser websites, podem ser email marketing, está sobretudo sobre uma coisa muito relevante, que é os conteúdos, e os conteúdos que possam ser gerados por influenciadores ou micro-influenciadores, ou possam ser gerados pela própria marca, que cada vez hoje em dia é cada vez menos, diga-se passagem, porque os influenciadores e as celebridades têm muito mais capacidade de influenciar a mente do nosso consumidor, e portanto essa criação dos conteúdos preparados para estarem orgânico ou pago são absolutamente chaves. Portanto, e todo esse crescimento desse bolo de noiva, pelos conteúdos, pelos canais, pelas ferramentas, pelos canais e depois pela forma orgânica ou paga que o utilizador vai chegar à marca para que no seu customer journey possa fazer uma conversão, é importante entender que são especialistas que conhecem o léxico todo. Portanto, se vamos para uma empresa do passado, por acaso meteu lá um tipo que sabe digital, normalmente vai correr mal, porque já vi isso vezes sem conta, porque depois a pessoa vai estar comprometida entre eu gostava mesmo era de vender mais um filme de televisão, mas não tens aí 50 mil euros para fazer um site. E não tens, portanto, porque aquilo tem que se focar exatamente em fazer a plataforma digital o mais profundamente possível, integrada com os sistemas incumbentes ou não, que a marca vai ter. Ok. Onde é que eu já vi esse filme? Mas é engraçado, tu tocaste aí numa série de situações e eu vi a Ana a dizer que sim com a cabeça e é curioso, vem parar exatamente uma das perguntas que eu tinha para te fazer, que era, há um palavrão que em 2017 tomou forma, 2018 eu recebo diariamente mails, nunca mais acabam, que é Marketing Technology, Martech. E como marketeer, e como tua posição de marketeer, e estamos a falar de tendências, eu vou ter que sempre puxar para esta coisa. Claro. Se tivesses que encontrar dentro do Martech, da tecnologia para marketeers, 3, 4 tendências fundamentais, disséssemos, marketeers que aí estão do outro lado, o que é que vocês têm que seguir? O que é que tu sugerias? Falámos aqui de automação, falámos aqui de inteligência artificial, tu próprio também falaste. O que é que tu achas que eles deveriam seguir? É assim, sabes que eu acho que as tendências para este ano, tirando, por exemplo, realidade virtual e realidade aumentada, que são realmente coisas um bocadinho mais recentes e mais novas e que acho que vão fazer todo o sentido em termos de conteúdos, portanto a forma dos conteúdos vai ser diferente, vai ser muito mais interativa. Eu acho que as outras tendências reais para este ano
não são na realidade novas, não são na realidade tendências. Eu acho que, sinceramente, acho que em 2018 vai ser muito pôr na prática aquilo que nós andamos a falar há tanto tempo. Porque, por exemplo, programático não é novo. Nós trabalhamos RTB, o Real Time Bidding, não é? Que é a base do programático desde 2010 ou antes, não é? Portanto, toda a questão, CRM não é novo, não é? Eu já trabalho, o Permission Marketing, o Seth Godin já falava disto também em 2000, quer dizer, nada disto é novo. A questão é, temos vindo a falar de todas estas tendências como tendências, mas os marketeers e as marcas não tinham capacidade de implementar isto, não sabiam como. Não é? Andávamos todos aqui às aranhas e agora como é que eu faço isto de automation e agora como é que eu faço isto, não é? Parecia tudo muito no ar, tendências de uau, isto vai ser brutal, mas nunca conseguimos implementar isto. E acho que 2018 é o ano em que já há tecnologia. Bem, a problemática é só precisamos de tráfego. Estamos em Portugal. Estratégia. Exato. E o próprio remarketing, quer dizer, até hoje, quem é que trabalha bem remarketing em Portugal? Não é? Trabalha-se muito o remarketing numa perspectiva de massacre. Desculpem a perspectiva, mas acho que todos sabemos que é verdade, não é? Portanto, há muito poucas marcas. Funciona às vezes. Exato, sem dúvida. Vezes pelo cansaço. Vezes pelo cansaço, claramente. Mas há muito poucas pessoas e marcas e agências hoje em dia que trabalham bem o remarketing na realidade, que é uma ferramenta que tem uma conversão brutal e que é extremamente relevante, mas que nunca podemos pôr em causa o user experience, não é? E até este momento é o que tem acontecido. E automation, quem me conhece sabe, eu sou uma acérrima defensora da automation. Acho que marketing automation faz todo o sentido, ajuda muito, vai ser uma das principais ferramentas de performance e de user experience. Porquê? Nós trabalhamos muito performance até ao site, não é? E depois no site, não é? Todas aquelas expectativas que nós vendemos ao consumidor antes, em mídia, todo aquele conteúdo espetacular que nós vendemos e que realmente conseguimos que as pessoas venham ao site com essa expectativa, não é? Com esse engagement, e depois chegamos ao site e, não é? Há ali um bocadinho uma frustração do utilizador, e daí dizer-se que é normalíssimo bounce rates brutais, e claro, nós frustramos, não é? Portanto, damos todo aquele sexiness no início e o utilizador chega lá e depois não concretizamos. Então, acho que Marketing Automation é sem dúvida a ferramenta para nós conseguirmos ultrapassar essa barreira. Lá está, na mesma perspectiva do remarketing, que é não vamos massacrar, não vamos mostrar tudo a toda a gente. Não é? Por exemplo, email automation faz todo o sentido, mas será que temos que hierarquizar, não é? O que é que vai para aquela pessoa? Temos que fazer este flow que faça sentido, temos que fazer, se a pessoa recebeu este e-mail, não vai receber este, não é? E no site, não vamos bombardear a pessoa, por exemplo, a Amazon é brutal, não é? E é aquele líder que nós seguimos em termos de inovação e trabalha a automation já há imenso tempo. Mas depois vemos o caso do Booking, por exemplo, em que uso sempre este exemplo aos meus alunos nas aulas e que eles dizem, eles são tão chatos, aquilo vê-se que não é real, não é? Vamos pôr tudo no mesmo Mas eu já marquei esse voo. Não, esse hotel, já tenho esse hotel. É? Sim, sem dúvida. Mas deixa-me agora agarrar noutra coisa com o Pedro, agora vou usar o discurso do Pedro para agarrar em duas perguntas. Sim. Esta foi uma delas. E a outra é o influencer marketing. Ou seja, acima de tudo, todos falam de influenciadores. A questão é, e acho que a grande pergunta é, resume-se a bloggers e youtubers? Hoje em dia todos nós somos um bocadinho influenciadores, não é? Portanto, esta perspectiva, claro que nós agora vemos outra vez com os youtubers, não é? O influencer marketing de massas, que tem um poder brutal de seguir. Já não são os atores da novela e os cantores de Hollywood que nós vamos todos atrás, e acaba por ser muito esta geração, esta Generation Z, segue muito os youtubers, portanto, claro que eles são relevantes, não é? A blogosfera, e perdoem-me, mas tem estado em decréscimo nos últimos anos. Portanto, hoje em dia nós temos muito os Instagrammers, os youtubers e não os bloggers em geral. Mas na realidade cada um de nós é influencer também em alguma coisa. Nós os três, nós os quatro, somos influencers um bocadinho dentro da nossa rede, não é? Portanto, eu acho que tem que se... e a Prozis, por exemplo, trabalha muito bem isso. Nós temos que alargar um bocadinho esta perspectiva. Portanto, não vamos escolher influencers pela quantidade de pessoas que eles podem impactar, mas sim com a qualidade desse impacto, não é? Se calhar mais vale nós distribuirmos por pessoas muito mais relevantes, pessoas normais, que têm algo a dizer e que têm uma opinião muito mais
mais concreta e mais respeitada do que, por exemplo, falar com um blogger que tem milhões de seguidores, mas que na realidade fala sobre tudo, sobre todas as marcas, e que nós percebemos que não é genuíno, não é? Ou pode não ser genuíno. Eu acho que essa perspectiva e essa tendência que nós vinhamos a seguir já passou também. Portanto, então, o que é que tu sugeres? Que vamos procurar... bom, quer dizer, somos obrigados a procurar cada vez mais influenciadores altamente segmentados. Sabes que eu continuo a acreditar muito no content, no user-generated content, porque na realidade cada uma daquelas pessoas vai influenciar muito. Portanto, toda a parte das reviews, toda a parte do novo word of mouth que nós falamos, não é? Muitas vezes acaba por ter mais impacto do que termos uma pessoa a quem nós pagamos imenso dinheiro, não é? A falar uma vez sobre nós e temos um attention span super reduzido da parte dos utilizadores dessa pessoa, dos seguidores, porque acabam por ver 50 mil coisas por dia, não é? O ideal às vezes é o budget que eu vou aplicar nisso, aplicar muito mais num trabalho de fidelização e de criação de conteúdo orgânico da parte dos meus clientes. Sou super a favor da otimização, mesmo para quem tem muito dinheiro, não é? Mesmo Falavas da Amazon, eles têm uns bolsos fundos, como tu exatamente. Mesmo os mais ricos, não é? Também gostam de promoções e boas oportunidades, e com as marcas é igual, é otimizar. Não é? Claro. Diogo, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, reparem que isso também vai muito em linha, os influenciadores, e falamos com os influenciadores, associamos as nossas marcas aos influenciadores, isso vai muito em linha com a mensagem que o Facebook quer enviar, por exemplo, em todas as suas redes sociais, não é? Dizendo que tem que haver uma interação, tem que haver algo que envolva as pessoas, não é? De forma a que aquele conteúdo seja relevante para aquela pessoa, não é? Fazer um post a dizer que hoje temos uma nova camisola no nosso site de e-commerce não é nada, não é? Isso não vai ter relevância para o utilizador. Ok. E acho que nós temos que trabalhar muito também a parte da fidelização dos influencers, aqueles que nós realmente usarmos e que percebemos que são relevantes para nós, trabalhar muito numa perspectiva de fidelização desses próprios influencers, porque se for genuíno vai-se perceber e vai ser muito mais real. E nós percebemos, ok, aquele influencer gosta realmente daquela marca, acredita realmente, e ele próprio depois genuinamente e organicamente vai acabar por dar um bocadinho esse valor, não é? E não tanto falar com alguém que fala de todas as marcas daquela área, de todos os concorrentes, não é? Sim, isso claro. perde o valor. Então, se vai abrir caixas com coisas que lhe oferecem. Diogo, uma questão, e que evoluímos da parte, nós estamos vindo a falar fundamentalmente digital, mas eu costumo defender, e para mim faz todo sentido, por vezes a melhor campanha digital acontece às 2 da manhã no bairro Alto, a distribuir flyers. E isto leva-me a questões, e agora mais sérias, àquilo que nós podemos entender pelo omnicanal. Ou seja, de facto, eu tenho uma base online, falavas há pouco do site, o Pedro falava daquele ecossistema todo, o bolo de noiva, que acaba por ser composto, mas o consumidor está em todo lado, não é? De certo modo. E o omnicanal aqui, nós temos os micromomentos, temos aqueles momentos de verdade. Como é que tu vês essa realidade neste momento? Porque mudou muito, não é? Como é que tu vês isso de agora? O omnicanal, como é que tu vês este interesse? Sei que e-commerce é fundamental, mas por tudo o resto. Eu acho que mesmo a própria indústria, e especialmente a de PPC, que é onde eu estou muito mais integrado, tem-se movido nesse sentido. O próprio Data-Driven Attribution, não sei se já ouviram falar, onde a forma de darmos atribuição diferente aos diferentes canais é um pouco o exemplo disso, não é? Todos os canais contribuem para uma conversão no final. Entre vários clientes que tiveram um ano inteiro a investir em digital e de repente de um dia para o outro dizem, pronto, ok, este ano tivemos a investir em digital, conseguimos ter este impacto, vamos experimentar o que é que dá a televisão. E a televisão em Portugal tem 95%, não é, de atingir as pessoas. Portanto, ainda a televisão em Portugal, por exemplo, ainda é muito grande o impacto da televisão em Portugal. E de repente lá está. Portanto, apesar de terem tido um investimento, um ano inteiro investido em online apenas, depois passam para a TV e veem que a TV aquilo rebenta-lhes a escala. Não é? Mas estamos a chegar ao ponto em que podemos misturar as duas coisas, não é? Fala-se que em termos de programática, temos que misturar eu vou conseguir naquele lar, naquele intervalo, dar a publicidade que é para aquele household, com aquelas características, e o ao lado está a consumir outro tipo de conteúdo completamente diferente, não é? Temos que misturar, é obrigatório misturarmos os vários canais. O importante é medirmos isso. E termos a certeza que estamos a medir as coisas certas e que realmente sabemos que o impacto, isto foi o impacto de televisão, isto foi o impacto da nossa campanha online. E conseguimos distinguir os dois e sabemos que os dois
dois estão a funcionar para um propósito. Acho que esse é um dos pontos. E eu penso que, se calhar, um pouco adiantando para o que eu penso ser uma grande tendência este ano, tudo a encaminhar para AI, tudo a encaminhar para machine learning, que é uma derivação de AI, mas acho que vai ser muito por aí este ano. E acreditas que vai ser uma Google que vai disponibilizar essas ferramentas ou vamos ter que procurar ferramentas noutros locais? Repara, a Google já disponibiliza essas ferramentas, o Facebook já disponibiliza essas ferramentas. Se vocês hoje em dia nós configurarmos as coisas bem configuradas, dizemos ao Facebook o que é uma conversão, dizemos ao Google o que é uma conversão e dizemos, olha Google, agora é contigo, toma lá o meu budget e agora é contigo. E vocês vão ver que vai ser muito difícil. E repara, eu estive a fazer isto durante 3 anos, a otimizar campanhas manualmente, ok? E de repente nós dizemos ao sistema, olha, agora vou competir com o sistema. E quero ver quem é que consegue melhor. Ele ganha. E depois o sistema ganhar, dói, ok? Dói. Mas lá está, esse sistema também está nas nossas mãos, não é? Claro. Nós podemos usar. Sim, é uma ferramenta pode usar. Há toda uma adaptação que nós conseguimos fazer a partir disto. Não quer dizer que o meu trabalho de hoje, ou a partir de hoje, não é, esteja morto, porque agora a Google consegue fazer um melhor targeting da audiência do que eu consiga. Não é por aí. O que eu vou conseguir ou vai-me dar é tempo para me concentrar em todos os outros os pontos, não é? Portanto, seja desde criatividade, que ainda há pouco estávamos a falar, que sim, realmente é única. Por mais criatividades que a Google tente criar automaticamente, vai sempre ter que haver elementos que nós vamos ter que lhe fornecer, ok? Portanto, Se a fim do dia são seres humanos, estão do outro lado. Temos que esquecer isso. Sempre, nem mais. Portanto, mesmo algo que há que é, hoje em dia nós conseguimos, tanto em Google como em Facebook, se estiverem a concentrar muito nestes dois aspectos, digam-me que estás, mas pronto. Não, é sempre importante resumo o nosso dia muitas vezes. São os maiores publishers no mundo, portanto é normal que tenham esta atenção, não é? Hoje em dia já é possível nós dizermos, olha, estão aqui 5 criatividades, otimiza para que melhor funcione. Okay? Ou otimiza as diferentes... como é que eu ia dizer isto? Portanto, as diferentes combinações desta criatividade que melhor funciona, ok? E isso realmente ajuda-nos imenso. Isso é uma mais-valia para nós e não temos que pensar que, olha, isto se calhar vamos ficar sem trabalho de hoje para amanhã. Não, isto é bom. Podemos nos concentrar em criatividades, podemos nos concentrar em testes A/B, podemos nos concentrar em conteúdo, podemos nos concentrar em tantas outras áreas. É só uma boa oportunidade que existe. E a verdade é que a estratégia está do nosso lado, não é? E a parte da humanização, como dizia o Mário, e portanto o Google e o Facebook sozinhos não fazem nada. Eu queria agarrar só uma frase para fazer uma última questão ao Pedro. E numa perspectiva de que lidas com muitos empreendedores, lidas com muitas startups, lidas com muitos profissionais. Se tivéssemos de dizer uma coisa a um futuro empreendedor que ele deve seguir, se a tendência ele deveria seguir, tens alguma sugestão? Para um empreendedor, para um novo profissional entrar nesta indústria e dizer, olha, segue este caminho, segue o caminho da automatização, segue o caminho da inteligência artificial, segue o caminho de vender qualquer coisa a seres humanos num quiosque. Às vezes pode ir por aí. Eu vejo sempre, digamos, a oportunidade no time frame que essa pessoa quiser empreender. Se fosse, e também depende de onde, não é? Porque se for um negócio para Portugal vai ter uma série de limitações, se for um negócio lá para fora vai ter muito menos limitações. Em primeiro lugar, se fosse uma coisa para já, nesta área de serviços e como marca, julgo que o surgimento do terceiro player da área de publishing digital, que é a Amazon, é algo que tem uma oportunidade gigante. Portanto, ou seja, os marketeers estão habituadíssimos a trabalhar na publicidade digital do Facebook e do Google, que de facto são os dominadores, digamos assim, do mercado, mas a Amazon cresceu 60% na área de publicidade geral pura, o que quer dizer que qualquer entidade que venda o que quer que seja online tem que perceber que tem que pôr uma equipa só a tentar entender como é que o funil da Amazon funciona, vendendo na Amazon ou vendendo fora dela. Mas a Amazon vai ser incontornável em paid media com performance, de alguma forma. Isso é a primeira coisa que é imediata, digamos assim. Portanto, está aqui para ser tomado o mais depressa possível, mesmo que não se venda em Portugal. Há grandes empresas portuguesas que vendem uma quantidade significativa através da Amazon a nível europeu, mas mesmo da Amazon Espanha para Portugal. Isso é mais imediato.
A segunda coisa, um pouco mais distante, que tem a ver com o surgimento dos interfaces por voz, que em Portugal ainda não estão disponíveis, apesar, por exemplo, para contar uma história bastante recente, da minha televisão era Sony, da cozinha, e avariou. E comprei uma Samsung. Não, o que avariou foi o comando, a televisão durava, mas o comando era muito mau. Então comprei uma nova Samsung, inacreditável, porque os miúdos viam YouTube todos os dias e deixaram de ver YouTube nas plataformas e começaram a ver YouTube na televisão, porque hoje em dia o não linear, e sobretudo pode ser Netflix ou pode ser Amazon Prime, mas o consumo imediato de vídeos YouTube 4K em televisões normais, não são normais, são televisões muito espertas e rápidas, pela primeira vez vi uma interface de televisão a funcionar como deve de ser, a Samsung, e não tinha visto nem Apple TV, nem nada. Portanto, pela primeira vez vi. E, sobretudo, vi uma interface que funciona, mais ou menos em português, por voz. O que é uma coisa bastante interessante é que os miúdos de 5 anos dizem eu quero ver o Dude Perfect. E o Dude Perfect começa a passar ali na televisão. E pronto, para quem não sabe, o Dude Perfect tem 4,5 bilhões de filmes vistos nos últimos anos. Portanto, estamos a falar de um canal de televisão por si. Muito melhor que qualquer canal de televisão que nós temos aqui. Portanto, a interface por voz por aí. O outro, claramente, através da Amazon Alexa, do Google Home e do recentemente lançado HomePod, nenhum deles funciona bem em português. Portanto, é claramente algo que em 2, 3, 4 anos é uma realidade que 5, 6, 7, 8, porque primeiro vai ser o português do Brasil, que já está, e depois é que vem o português de Portugal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, entender todo este ecossistema. E para mim, a realidade virtual e aumentada seria um processo daqui a 10 anos, talvez 20, onde o problema da realidade aumentada e virtual, como nós a conhecemos, pura e simplesmente não funciona. Portanto, os devices ainda são o comboio a vapor. Estamos a falar de coisas muito complexas, de colocar um telefone, um cardboard, portanto, nada daquilo é real. Para mim, efetivamente, se eu tivesse a sair agora da escolinha e soubesse fazer umas contas de matemática e entendesse alguma coisa de bioquímica, focava-me totalmente em como é que nós vamos injetar conhecimento, informação e comunicação no cérebro das pessoas sem passar pelos olhos, pelo nariz e pela boca e pelos ouvidos. Ou que seja, Brain-Computer Interface, que é onde eu acho para onde isto vai. E, portanto, daqui a 20 anos nós não precisamos de ver. Adorava dormir e acordar com o conhecimento. Isso para mim, isto estás a ver os pai, eu vou ver os filmes de... Já está. Isto aqui é espetacular. Vou estudar matemática. Olha, já estudei. Já está. E estamos talvez a 20 ou 30 anos, uma coisa desta. E, está na nossa lifetime, nós temos aqui um aparelho qualquer, por causa da aceleração da computação, como está a acontecer, a nível da computação quântica e da computação binária, de alguma forma bastante mais rápida, mas quando a computação quântica for comercial e conseguir entender o que é que está a passar-se aqui no nosso cérebro, do ponto de vista de ondas radiofónicas ou de ondas gama, do que vocês quiserem, a coisa vai... divertido. E hoje em dia já existe, obviamente são sistemas invasivos para que cegos possam ver, portanto nós começamos de elétrodos dentro do cérebro das pessoas para que elas possam ver quando veem, portanto esses sistemas invasivos já funcionam, também novamente na época não estamos a falar de coisas que são ficção científica, e estamos a falar que o maior louco da humanidade, que é o Elon Musk, que ontem meteu um foguetão lá em cima... Não, mais, um carro lá em cima, um astronauta. Sim. A sua última empresa chama-se Neuralink, não é? Portanto a Neuralink o que quer fazer é um link cerebral. Ok. É disto que estamos a falar. E, portanto, ou é Amazon, pretty vendas, ou é interface por voz, que eu acho que há ali um potencial bastante grande, ou é interface pelo cérebro, porque no final do dia tudo isto tem a ver com o interface. O interface. Ok. E, então, e agora ia regressar para terminar, já estamos mesmo no fim da sessão. Para terminarmos, eu tinha uma pergunta para vocês ligada ao contexto de marketing digital. Eu se quer começar pela ponta, começar por ti, Diogo. Se puder escolher um único tema para dar prioridade nos próximos 12 meses, qual é que escolherias? Inteligência artificial, sem dúvida. Já percebi. Temos que também nós aprender a mexer e como é que nos vamos orientar com a inteligência artificial na nossa vida. E acho que, pelo menos em marketing, porque está já nas nossas plataformas, nas plataformas que hoje em dia já utilizamos, seja por Google, Facebook, acho que até os publishers, em princípio, eu espero que eles comecem a utilizar a inteligência artificial, porque só vai ajudar a eles e aos seus clientes. Eu acho que isso seria onde nos concentrarmos. Ok, fantástico. Ana, e tu? Seria, sem dúvida, Data Analytics, que é uma coisa que já se faz há muito tempo, mas que hoje em dia tem muito mais potencial, muito mais touchpoints, muito mais formas de recolha e muito mais formas de tratamento, principalmente. E, portanto, isto muito aliado à personalização. Portanto, lá está aquilo que acabamos como começamos, não é? A personalização em sermos relevantes. E acho que finalmente as marcas estão a começar a dar um bocadinho mais de espaço
para os data scientists e para o machine learning e para a inteligência artificial, tudo isto vai dar ao mesmo, não é? Que é, com todos os dados a que nós temos acesso hoje em dia, e não, sinceramente não me assusta muito a GDPR, porque nós vamos continuar a ter acesso aos dados que os consumidores quiserem, portanto, muito mais permissivo. E, portanto, realmente tratar esses dados e usá-los de forma a sermos relevantes. Capta-te, terminar. O que é que eu me preocupava agora? Prioridade número 1. Prioridade número 1. Em marketing digital. Que as pessoas são pessoas de emoções e que a comunicação que tem que fazer é alterar o estado emocional das pessoas, e isso exige entender como é que as pessoas pensam, e exige entender como é que os pelos dos braços se levantam e como é que as lágrimas saem dos olhos e como é que a boca começa a gerar água porque está com fome, e como é que as coisas bonitas sempre e bem feitas sempre nos alteram o estado de espírito. E, portanto, a beleza das coisas e a beleza do mundo, quando nos emociona e quando nos altera as pupilas e quando nos altera os olhos e quando nos altera os pelos e quando nos altera o que for, acaba por ser a chave principal de qualquer arte de comunicar. E a principal preocupação de qualquer pessoa que esteja neste mercado é não se esquecer que do outro lado está um gajo. Eu diria que, para resumir as vossas 3 grandes prioridades, estamos a falar... Eu estava aqui a encontrar aqui um palavrão, mas vou dizê-lo em português. Estamos a falar de criatividade, inteligência criativa com dados, ou seja, intelligent creative data. No na fundo, realidade, já bem vindo a falar disso com o passado. É? Data-driven creativity. Exatamente. Muito mais espetacular. É o que nós estamos a fazer. Contratados. Estamos a fazer aos clientes. Data-driven creativity. Data-driven. Pronto. Cria uma tendência que junte tudo o que este fórum aqui está em cima da mesa a falar. Quero agradecer a todos que tiveram. Antes de mais, não quero deixar de vos convidar a virem aqui à FLEG e experimentar e falar sobre o que é que há a ter. Porreiríssimos. E os formadores. Os formadores. O coordenador. Oh, pai, melhor. Eu não sou formador, mas eles são muito bons. Queremos agradecer a vossa atenção. Quero, acima de tudo, agradecer aos nossos convidados. Foram fantásticos. Espero que tenham gostado das perguntas. Se não gostaram, pronto, olha, podem sempre dizer. Estamos em direto. O moderador também foi fantástico. E o cameraman e as pessoas estavam ali atrás. Sim, não estou a ver, mas estão 1000 pessoas aqui atrás. Estão. Está do Sporting, aqui a ver. Mas não sei. Perfeito, concordo plenamente. Não vou pronunciar. Estamos a falar de futuro, não era? Não sei. Quero agradecer mais uma vez a todos. Acabámos mesmo a tempo. E até à próxima sessão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.